Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 15 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele respondeu: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia morrer tudo isso, passar tudo isso, para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Estamos diante de uma das páginas mais bonitas do Evangelho. Após a ressurreição, todos os discípulos de Jesus, começando por Maria Madalena, passando por Pedro, João, os outros apóstolos, tinham que aprender alguma coisa. Agora, o conhecimento de Jesus não é esse conhecimento simplesmente físico de tocar e de ver, é o conhecimento da fé. Aqueles discípulos estavam desanimados, certamente aqueles 11 quilômetros que separam Jerusalém de Emaús devem ter sido percorridos com um peso terrível, porque estavam como que decepcionados, entristecidos. Nosso Senhor ajuda aqueles dois, primeiro com a sua palavra, uma palavra que desvenda as coisas, e eles vão entender as Escrituras. O resultado é que depois eles sentem o seu coração arder. Aliás, baseado no texto dos discípulos de Emaús que hoje ouvimos, nós temos nosso ano vocacional do Brasil. Corações ardentes, pés a caminho. Por quê? Assim que reconheceram Jesus no partir do pão, e os estudiosos dizem que é uma narrativa daquilo que nós celebramos na própria Eucaristia, então eles voltaram para Jerusalém e aí, pés a caminho,
Aqueles 11 quilômetros devem ter percorrido os dois como se fosse um golpe, com uma rapidez imensa. E aí chegam e encontram a igreja reunida, os 11 discípulos, e eles comprovam que Jesus realmente estava vivo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós o encontramos na palavra, nós o encontramos quando estamos reunidos em seu nome, nós o encontramos quando nos recolhemos e dentro de cada um de nós, na oração, ele está presente. Nós o encontramos na Escritura e, mais do que tudo, o encontramos na Eucaristia. Essas fontes de Deus sejam buscadas não só durante o tempo pascal, mas em todos os dias de nossa vida. Palavra de vida eterna.